Olá, queridos. A oração em línguas é um tema pouco discutido nas igrejas, nas teologias, nos seminários, mas de máxima importância para que você desenvolva uma vida espiritual significativa. E é importante sabermos e aprendermos sobre a oração em línguas, pois ela é a chave mestra. O que quer dizer a oração em línguas, uma chave mestra? Porque a oração em línguas, quando nós oramos no Espírito Santo, ela destrava as áreas da nossa vida. Ela destrava a nossa fé, que destrava as demais áreas da nossa vida. Por isso, a importância de orarmos em línguas. É importante, é necessário, é imprescindível que você ore em línguas, porque através da oração em línguas, você vai destravar a sua vida. Áreas que são importantes para você, como áreas das finanças, como as emoções, como o seu chamado, o seu ministério, e aí por diante. Você vai destravando. A oração em línguas é a chave mestra. E por quê? Porque ela edifica o seu espírito para que você tenha uma fé que realiza. A oração em línguas edifica o seu espírito, que por consequência edificará a sua fé, tornando-a significativa. Uma vez que você edifica a sua fé se torna significativa e você começa a acontecer no reino do Espírito. O que diz a palavra de Deus em Judas 1, verso 20: Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, isto é importante para a nossa vida, porque uma vez que nós oramos no Espírito Santo, nós edificamos a nossa fé santíssima. Então, nós precisamos orar no Espírito Santo, por quê? Porque através da oração, ela vai poder alterar significativamente a minha fé, a força do meu espírito, a dinâmica do conteúdo que eu tenho dentro de mim, a dinâmica dos feitos que eu vou praticar a partir de ter uma fé edificada. Porque depois que esta fé estiver edificada, você vai ter coragem e ousadia para realizar coisas, para tomar decisões importantes na sua vida, sejam elas materiais no mundo físico ou sejam espirituais no reino do Espírito. Por que muitas pessoas são travadas? Porque elas não edificam a sua fé e, por consequência, não tomam atitudes para mover as circunstâncias da sua vida. Elas ficam somente esperando em Deus. Se for a vontade de Deus, então Ele vai ouvir as minhas orações. Se for a vontade de Deus, a minha vida e negócios vão ser destravadas. Se for não, a sua fé tem um poder, a sua fé tem uma influência no reino do Espírito para um mover do coração de Deus, para destravar a sua vida nas áreas mais necessárias que você precisa. Então, quando eu edifico esta fé, orando no Espírito Santo, sem descarte da palavra de Deus, que ela é importante para edificar a nossa fé, para trazer revelações importantes para nosso coração, para nossa vida, para mudar o sentido, o caminho, para iluminar. Tanto que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho porque Ele tem a direção correta, que Ele tem as coordenadas corretas, porque Ele tem a vida em si mesmo contida para que nós vivamos. Neste texto, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos. O que quer dizer? Este texto vem ao encontro de 1 Coríntios 14, 4, que quem ora no Espírito Santo edifica-se a si mesmo. E aqui está dizendo: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, orando no Espírito Santo. Então, cada vez que eu começo a edificar a minha fé com o intuito, com o propósito de ser uma influência no reino de Deus,
porque não adianta orar por orar com o pensamento de resolver coisas pendentes da sua vida. Muitas pessoas até reclamam: pastor, eu estou orando em línguas e nada está acontecendo, as coisas não estão modificando na minha vida. Por quê? Porque você está orando usando a oração em línguas como uma ferramenta apenas para resolver as questões pendentes da sua vida. Mas na verdade, a oração em línguas é um instrumento de Deus para edificar a minha fé santíssima, para que eu seja forte, para que eu seja ousado, para que eu seja usado no Espírito Santo para modificar as situações. A oração em línguas não vai modificar as coisas, mas é a minha fé que é potencializada pela oração em línguas, esta que, na verdade, vai modificar aquela circunstância. A sua fé, como Jesus disse àquela mulher: mulher, a tua fé te salvou. Da mesma forma, uma fé que foi alterada mediante a edificação no Espírito Santo, que foi construída mediante uma disciplina de oração, uma regularidade no Espírito Santo, uma constância em estar com Ele em relacionamento, esta fé que foi construída, esta fé que foi edificada, ela sim que vai ser a alavanca para modificar a sua vida. Esta fé que vem baseada em tomadas de atitude, ela que vai modificar, ela que vai transpor as barreiras, ela quem vai fazer cair os muros de Jericó da sua vida. Deus disse a eles: 7 dias cercareis a cidade de Jericó. E cada vez que cercar a cidade de Jericó, cada vez você vai tocar uma vez a trombeta, e no 7º dia, 7 voltas circundareis as muralhas de Jericó, e tocareis o trombete, quebrareis as botijas, e as muralhas hão de cair. E assim fizeram, e as muralhas caíram. Por quê? Porque houve uma obediência à palavra de Deus, houve uma ação recíproca em prol de que as muralhas caíssem. As pessoas que muito realizaram na palavra foram pessoas que restauraram o altar. Lembra-se de Elias? Elias, para que viesse fogo, fez um altar. Ele preparou o altar com as 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Ele fez aquele altar, ele colocou a lenha sobre o altar, ele molhou o altar com água para dificultar ainda mais o processo de queimar, e Deus desceu fogo depois que ele colocou a casa em ordem. Ele reparou, ele construiu o altar, e assim desceu o fogo do céu sobre o altar. Quando eu olho para Levítico capítulo 22, ali há uma descrição, ali há uma ordenança: nada me oferecereis imundo sobre o altar, nenhum animal cego, nenhum animal com mancha, nenhum animal manco, nenhum tipo de animal que tenha algum tipo de defeito, não me oferecereis sobre o altar. Mas as primícias, o primogênito da criação, você oferece sobre o altar. Deus coloca prescrições a fim de que os filhos de Israel então se comportassem e obtivessem o milagre da parte de Deus, e com obediência e com zelo e seguindo a instrução, o milagre acontecia. Eu quero dizer para você: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Quando você ora, quando você constrói, quando você edifica essa fé, ela é aumentada, e através desta fé, ela se torna uma alavanca. A tua fé, com as tuas atitudes, com a sua ousadia, ela vai mudar, ela vai romper, ela vai destravar a sua vida, ela vai destravar as tuas emoções, ela vai destravar as tuas finanças. Não espere algo que a oração não pode fazer. Não espere que a oração vai modificar. Deus, queima ele. Deus, muda isso. Deus, faça aquilo. Não. A Bíblia diz, quando aquela mulher que tinha o fluxo de sangue, que ela rompeu a barreira, que ela rompeu a multidão, ela não estava autorizada para se aproximar de Jesus, mas ela se aproximou de Jesus, ela rompeu a multidão e foi lá e tocou em Jesus. E Jesus falou: quem me tocou?
Ele perguntou à multidão: quem me tocou? E os discípulos disseram: mestre, a multidão te aperta. Até mesmo poderiam ter dito: mestre, pode ser qualquer um de nós que te apertou e que te tocou, involuntariamente te tocou. Mas Jesus disse: eu sei que alguém me tocou, porque eu sei que de mim saiu virtude. E esta mulher se apresentou e disse: Senhor, fui eu quem te toquei. E ele disse: vai em paz, mulher, a tua fé te salvou. A fé que foi carregada com uma ousadia, com uma coragem, com uma determinação, uma fé que foi ousada, uma fé que não se importou a sua reputação, foi e recebeu aquilo que tinha que receber. Então, edifique-se, porque através da edificação no Espírito Santo, você constrói uma fé que gera uma atitude responsiva, a qual vai fazer com que você modifique as situações da sua vida. A palavra diz que a fé é um instrumento revelador, um instrumento que modifica. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Esta fé, ela traz à existência através de atitudes de semeadura, atitudes de fazer, atitudes de deixar de fazer quando aquelas coisas que eu estou fazendo não são adequadas, não são coisas que são adequadas para o reino de Deus. Então eu deixo de fazer aquelas coisas que são inadequadas, que não pertencem ao reino de Deus e que até prejudicam o reino de Deus. Então eu deixo de fazer estas coisas e começo a fazer aquelas coisas as quais são necessárias, são importantes, são modificativas, como semear. Quando você vai semear, você limpa o canteiro, você tira as ervas daninhas. Então está relacionado a isso, coisas que eu preciso deixar de fazer ou preciso arrancar da minha vida, que são prejudiciais à minha vida espiritual. Então, depois de o terreno limpo, você arrancou as coisas que são prejudiciais àquela plantação, você semeia as boas sementes. Isso tem a ver com a fé. A Bíblia fala que o reino de Deus é semelhante ao semeador que saiu a semear e que semeou sementes à margem do caminho, que semeou semente no meio das pedras, que semeou sementes nos espinhos e também semeou semente em boa terra. Algumas das sementes caíram em boa terra, não obstante as outras terem caído em solos inapropriados. Veja que tem uma grande probabilidade aqui, nesta parábola de Marcos capítulo 4, há uma probabilidade de 75% das sementes caírem de uma forma inadequada na terra, ou de você poder semear de uma forma errada, e somente 25% das sementes podem cair num solo fértil, as quais vão gerar 100, 60 e 30% numa medida de proporção, numa medida relativa à proporcionalidade da fé de cada qual, para poder desenvolver o seu 100% de produtividade dentro dessa expectativa que cada coração possui. Não importa o tanto que você vai receber de Deus, não importa a quantidade, o importante de tudo isso é que você acrescente a sua fé, para que você chegue numa medida apropriada para a sua vida e que realmente satisfaça o seu coração e que você possa desenvolver o seu chamado no reino de Deus e viver uma vida em prosperidade aqui nesta terra. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então, quando eu edifico a minha fé, eu torno ela como uma ferramenta importante, como alavanca que vai arrancar todo o tropeço da minha vida, vai destravar todas as portas que estão trancadas, que estão fechadas, todo gigante que estiver à minha frente. Esta fé vai ter poder, vai ter autoridade para livrar-se, para banir, para destravar tudo aquilo que está travando a sua vida. Mas é preciso, antes de tudo, edificar a sua fé através da oração no Espírito Santo. Como eu já disse, não espere que a sua
oração faça, porque não é a oração quem vai fazer, mas a sua fé que foi edificada com a oração, esta sim que vai resolver, esta sim que vai modificar, esta sim que vai aplanar a estrada da sua vida para que tu ande de vitória em vitória. Entenda isso, eu preciso da fé, eu preciso de uma fé construída para que os demais dons então comecem a fluir através da minha vida e os milagres comecem a acontecer a partir desta fé edificada. Edifique-se, potencialize a sua fé, porque ela sim é a ferramenta que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história, que vai romper com os paradigmas e que vai te pôr num caminho de vitória. A sua fé edificada pela oração em línguas, esta sim vai te levar a um caminho de vitória, vai destravar as bênçãos de Deus para a sua vida. Entenda esta palavra, não é a oração em línguas. Ah, pastor, eu estou orando tanto em línguas e nada acontece. Nada disso, porque está orando de uma forma errada. Nós temos que entender que é a nossa fé que vai alavancar as coisas, é a nossa fé que vai modificar a nossa história. A oração serve para edificar a nossa fé, e não a fé para edificar a oração em línguas, não. A oração em línguas edifica a nossa fé, e a nossa fé destrava as bênçãos para a nossa vida. Receba essa palavra e eu te convido para crescer em fé, para edificar a sua fé, para construir a sua fé, vindo nas nossas reuniões do Zoom Cloud Meeting. Você vem num grupo do Telegram, nós colocamos o seu nome e o seu sobrenome. Você manda o seu nome, o seu sobrenome e a cidade que você mora, e nós vamos colocar você no grupo do Telegram, onde nós colocamos os links, os quais vão te levar à sala do Zoom. Eu convido você agora, no nome de Jesus. Deus abençoe você, fique com Deus, fique na paz, no nome de Jesus.